Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25, nós vamos fazer a leitura do texto. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão de você, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra o outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, será jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Posso ouvir um amém da igreja? Tudo que é bom na vida, gente, exige renúncia, exige sacrifício, exige esforço. E o que é a renúncia? A renúncia é o ato, o efeito de abdicar, desistir, abrir mão voluntariamente de algo que se possui, deseja ou se tem direito. E o esforço, que significa? É a aplicação intensa e concentrada de energia física, mental, emocional, para atingir um objetivo específico, ou superar uma dificuldade. O esforço, todo esforço, ele é caracterizado pela determinação, pela persistência e pela dedicação. É um componente essencial, o esforço, do trabalho duro, da realização profissional, pessoal ou espiritual. Nada de bom vem fácil. É preciso pagar o preço. Qual é o custo de uma medalha olímpica? Quem aqui tem acompanhado as Olimpíadas? Acha bacana, legal, o subir no pódio, o vibrar com a medalha de ouro, vibrar com a família, vibrar com os pais. Mas vá ver o quanto custou para aquele atleta subir no pódio. E não só para o que subiu no pódio, mas para todos os que estão competindo. Pelo menos 10 horas de treino diariamente. Lesões, contusões, renúncia, esforço, sacrifício. Qual é o preço ou o custo para se passar num concurso público, para concluir um curso, para se fazer um ensino médio bem feito? Qual é o custo por uma boa reputação? Qual é um custo para um casamento feliz? Qual é o custo? Qual é o preço que se paga para ter um casamento feliz? Qual é o custo? Qual é o preço que se paga para emagrecer? Para se ter uma boa saúde? Qual é o preço? Qual é o custo? Para ter dinheiro, tem custo, tem preço. Para ter uma igreja dessa, tem custo, tem preço. Tudo o que é bom, repita comigo, tudo o que é bom nesta vida tem um preço, tem um custo. Exige renúncia, sacrifício e esforço. Agora eu pergunto, e para ser discípulo de Jesus? É bom, agora vem a pergunta central, é bom ou não é ser um discípulo de Jesus? A pregação vai depender da sua resposta.
Porque talvez você que esteja me ouvindo é visitante e diz, não acho legal. Beleza, eu respeito você, é seu entendimento. Mas quem aqui deseja ser um discípulo verdadeiro de Jesus, levanta a mão. Então legal, então essa mensagem aqui é para nós. Você que nos assista na internet também. Então, será que existe algum preço para ser discípulo? Será que existe algum custo? Será que para ser discípulo de Jesus é necessário renúncia? É necessário sacrifício? É necessário esforço? É necessário abdicação, desistência? É necessário abrir mão de direitos? Será que para ser discípulo de Jesus existem objetivos para serem alcançados que são muito difíceis? Será que para ser discípulo de Jesus Cristo existem dificuldades tremendas a serem superadas? Pastor, eu sou eleito de Deus, eu fui escolhido pelo Senhor, eu não tenho com que me preocupar, porque o Senhor me escolheu. Deixa eu ensinar um pouquinho para você entender um pouco da doutrina da eleição, para não estar falando bobagem. Doutrina da eleição tem 2 pilares. Repita comigo, 2 pilares. Doutrina da eleição tem 2 pilares. Primeiro pilar, a salvação é gratuita. A salvação, a entrada no reino de Deus é gratuita. O preço, o custo na entrada do reino de Deus já foi pago na cruz. Não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço. Em nada nós nos esforçamos para entrar no reino de Deus. Deus nos coloca no seu reino através do preço que foi pago. Para nós entrarmos no reino de Deus, um preço foi pago. Altíssimo. A vida do Filho de Deus. Vocês estão vendo que eu parti de uma premissa de que tudo o que é bom tem um preço, tem um custo, tem uma renúncia. A salvação tem um preço, só que esse preço já foi pago por Jesus. Esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar, a santificação dos santos. Aí na santificação dos santos, o preço não é de Jesus, o preço é nosso. Mas pastor, não... é assim, é. Porque tem gente que vive, eu sou eleito de Deus, vive como quer. Não tem uma vida de renúncia, não tem uma vida de santidade, não tem uma vida de entrega, nada, porque é eleito de Deus. Você está muito enganado sobre a doutrina da eleição. A eleição é gratuita, a santidade tem um preço a ser paga por nós. E aí, é nesse conjunto de salvação e santidade, repita comigo, salvação e santidade. É nesse conjunto que a doutrina da eleição afirma para o nosso coração se somos ou não salvos. Eu não posso dizer que sou salvo porque eu simplesmente creio. Se as minhas atitudes e o meu coração não tiver derramado em arrependimento, porque essa minha fé é da boca para fora. Por isso que o profeta Isaías, Deus fala através do profeta Isaías, esse povo me adora da boca para fora. Por quê? Ali é a doutrina da eleição. Porque a eleição, a santidade, o viver no reino de Deus tem 2 pilares. Fé em Cristo Jesus, demonstrada através da nossa santificação. A busca por Cristo. Então a gente vai, à medida que nós formos lendo aqui os versículos, a gente vai aprendendo alguns princípios bacanas para a nossa vida. Isso aqui são palavras diretas do Senhor Jesus Cristo, portanto, se você tiver alguma coisa contra, você termina o culto aqui e vai reclamar com Jeová, tá? Jesus, eu sou contra, eu não concordo. Você tem direito de concordar, de não concordar. Até porque nós vamos aprender aqui na mensagem de hoje que Jesus não força ninguém para ser discípulo. Ninguém. Ele não força ninguém.
Ele não força a barra com ninguém. É discípulo dele quem quer. Agora, para estar no reino, tem condicionantes. E aí nós vamos aprender isso aqui hoje. Amém, gente? Conforme Jesus nos ensina. Então está escrito aí do versículo 25, e a gente vai interpretar verso a verso. Uma grande multidão, repita comigo, multidão, ia acompanhando, repita comigo, acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, para quem? Para a multidão, disse: se alguém... Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Tem gente que diz que Jesus é paz e amor. E Jesus, o discurso dele é amor e que ele é maravilhoso. Rapaz, isso é uma das coisas mais duras para mim do Novo Testamento. Olha o que ele diz: se alguém vem a mim... Agora é interessante. Se alguém o quê? Se alguém vem a mim, ou seja, eu não forço ninguém para estar comigo. Se alguém quer vir estar comigo e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs. Até aí já está duro demais, não é não, gente? Jesus está dizendo o seguinte: se alguém quer estar comigo, mas ama o que de mais importante você tem, sua mãe, veja que começa aí, gente, pai, mãe, irmãos, filhos. Aí a gente acha que para por aí, só que Jesus não para por aí. Ele diz: se alguém quer estar comigo, mas ama mais pai, mãe, filho, irmãos e até a sua própria vida. Eu vou ler devagarinho, que é para vocês irem mastigando. Porque eu já estou mastigando esse negócio já faz um tempo. E é duro. E faz a gente refletir muito. Então eu vou ser devagar, e vou ler devagar, e vou interpretar devagar, para vocês irem mastigando, para o Espírito Santo ir falando o significado do verdadeiro discipulado. E é por isso que a Bíblia diz que grande é a porta da perdição, mas estreito é o caminho de que, gente? Da salvar. As igrejas estão lotadas, apinhadas. É Bíblia para todo lado, é pregação para todo lado, é crente para todo lado, é pá, tchá, tchá. Mas a questão é, quantos são discípulos verdadeiros? Aí vem a peneira. E a peneira é esse texto. Você vai sair daqui com duas verdades hoje. Ou você vai se ver como um discípulo, ou você vai dizer no seu coração: eu quero ser um discípulo a partir de hoje. Ou você vai se ver dentro do reino, ou você vai se ver fora do reino. E se você se ver fora do reino, o Espírito te trouxe aqui hoje, porque Ele te quer dentro. Amém, irmão? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender desse versículo aqui é a diferença entre acompanhar e seguir. Uma grande multidão acompanhava Jesus. Acompanhar tem a ver a distância. Por exemplo, talvez algumas pessoas aqui acompanhem Jesus porque vêm para o culto. Eu estou acompanhando, porque eu acho Jesus um cara legal. Eu acho Jesus bacana. Eu acho que ele tem uns ensinamentos massa. Eu acho que a doutrina ética e moral dele me faz ser um cara melhor, me faz uma mulher melhor. Então as multidões até hoje na história acompanham Jesus. Porque sinceramente, honestamente, gente, mas ninguém bate Jesus no discurso ético e moral. Ninguém. Nenhum personagem da história, Aristóteles, Platão, Kant, nenhum filósofo estudioso, tá, da ética, da moralidade, bate Jesus. Ninguém. Ame o seu inimigo, ore pelo que vos persegue, faça o bem, dê a outra face. Isso é um discurso ético maravilhoso. Só que Jesus não está nos chamando para uma escola de filosofia. Jesus está nos chamando para ser o seu discípulo. O que acompanha vê a distância. O que acompanha não se compromete. É você que está agora na TV aí me assistindo. E que discorda de muita coisa que eu falo, porque acha legal, talvez a minha pregação, a do pastor Sérgio, do pastor Josemar. Acho legal, aprendo alguma coisa, eu cresço, mas não quer comprometimento.
A segunda coisa desse verso aqui é que nós precisamos entender que Jesus, ele deve ser, na vida do discípulo, a prioridade máxima. Repita comigo, prioridade máxima. É interessante que Jesus faz uma escala. Aquele que quer me seguir, que vem a mim e ama mais. Veja a sequência. Pai, rapaz, ninguém ama mais pai e mãe, não. Pai e mãe é uma coisa extraordinária, é ou não é? Eu digo muito para minha filhota que está aqui me ouvindo. Eu digo, minha filha, pai ama muito você. Eu amo muito mamãe, mas eu amo mais Jesus Cristo. E eu ensino isso ela desde novinha. E você do mesmo jeito. Ame seu marido, ame seu pai, ame sua mãe, mas sempre ame mais Jesus. Entre agradar a mim e agradar a Jesus, escolha agradar a Jesus. Sempre. Amém, gente? Terceiro ponto que a gente aprende com esse versículo é saber que a mensagem do Evangelho nunca deve ser negociada com as multidões. Jesus estava falando para um grupo pequenininho, gente? Jesus estava falando com uma multidão. E o cara tem a coragem de dizer para uma multidão, é o seguinte, quem aqui amar mais pai, mãe... Gente, eu vou dizer uma coisa, só sendo Deus para dizer uma coisa dessa. Você prova que Jesus é Deus. Aqueles que têm dúvida, será que Jesus é Deus? Pela análise do discurso dele. Aquele que amar mais pai, mãe, a sua própria vida, ou seja, por mim, Jesus está dizendo, vocês têm que renunciar tudo nessa vida, inclusive amor a pai, a mãe e a própria vida. Jesus está dizendo o seguinte, se a vida de vocês, do discípulo, estiver em risco por minha causa, perca a vida. É isso ou não é que Jesus está dizendo? Os discípulos entenderam bem isso. Tanto é que a sua grande maioria morreu por causa de Jesus. Os seguidores de Cristo também entenderam isso. Tanto é que foram 3 séculos e meio na história da igreja. O Brasil tem 500 anos de descoberta, amém, gente? Só de perseguição da igreja, de morte diária e contínua, foram 350 anos. Você já imaginou quase 4 gerações morrendo e sendo perseguida por causa na crença em Jesus Cristo? Aí ele prossegue, versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. No verso 25 é o que me ama. Ou seja, teoria. No verso 27 temos a prática. No verso 25, tem que me amar mais do que pai, mãe, irmãos e a sua própria vida. E verso 27, tem que demonstrar isso na prática. Não adianta vir para o culto, o que é que Jesus está querendo ensinar para a gente? Não adianta vir para o culto, eu amo Jesus, eu adoro Jesus, eu amo Ele mais do que os meus pais, eu amo Ele mais do que minha própria vida. E na hora de carregar a cruz, simplesmente abandonar a cruz. E o que significa carregar a cruz? O que significa carregar a cruz? Significa suportar um fardo pesado. Significa enfrentar dificuldades. Significa aceitar uma situação dolorosa ou desafiadora com paciência e coragem. Aceitar as adversidades inevitáveis da vida e as suas responsabilidades. A mensagem central aqui, carregar a cruz implica estar disposto a sofrer e enfrentar dificuldades. Mas pastor, que masoquismo é esse? Mas agora eu vou completar. Por causa de Jesus. Se a causa é Cristo, o Senhor está nos ensinando que um verdadeiro discípulo, ele não mede esforços para renunciar, para abdicar. E agora vamos dar nome aos bois? Vamos dar nome aos bois? Primeiro nós aprendemos que o nosso sentimento, o nosso coração, a nossa mente, deve crer e amar Jesus mais do que tudo, inclusive a nossa própria vida. Depois Jesus disse, não basta apenas crer, você também tem que mostrar que essa crença está em ação, carregando a cruz,
Carregar a cruz é renunciar. Carregar a cruz é abdicar. Agora eu pergunto, e o Espírito Santo vai perguntar a cada um de nós: o que é que você precisa renunciar, abdicar? O que é que você precisa abrir mão de um direito para testemunhar a obra de Jesus Cristo na sua vida? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, por 1 minuto. 1 minuto. E eu queria que o Espírito Santo falasse ao seu coração. Se você deseja, de fato, ser um verdadeiro discípulo de Jesus, o que é que você precisa renunciar? Agora entenda, isso que você precisa renunciar é algo que é muito importante para você. Mas que o Espírito Santo diz que machuca ele, que entristece ele. Qual é a situação dolorosa, a decisão que você precisa tomar? Quem é que você precisa deixar de lado? Jesus é claro, amor de pai, de mãe, de filho, de esposo, do que quer que seja. O que é que você precisa deixar de lado? Por causa e por amor de Jesus Cristo. Qual é a sua cruz? Olhe para mim. Qual é a sua cruz? Hoje nós vivemos a era da felicidade centrada nos bons sentimentos. Hoje nós só queremos viver uma vida de bons sentimentos. Então a cruz é rejeitada. Não tem como. As igrejas não suportam mais a mensagem da cruz. Observe. Porque hoje essa teologia deformada está ensinando para você de que o sofrimento é obra do Satanás na sua vida. Quando o sofrimento, na grande maioria das vezes, é um chamado do Senhor para que nós possamos testemunhar e glorificar o nome dEle. Eu não estou aqui fazendo uma escola nem apologia. A partir de hoje vamos todo mundo sofrer. E vai sair daqui, eita, vamos procurar um negócio para eu sofrer. Eu quero sofrer, porque viver feliz é uma droga. O pastor ensinou. É isso que eu estou dizendo? Não. O que eu estou dizendo é que quando toda renúncia e toda abdicação de algo que nos faz bem gera dor e gera sofrimento. Vocês entendem isso, sim ou não? Eu lembro quando eu acabei o namoro com a minha esposa, porque eu me converti e a gente namorava, e ela odiava crente. Ela dizia na minha cara: eu odeio crente. Carol, viu? Odeio do fundo do meu coração. E eu dizendo no meu coração: e eu não caso com uma descrente. Meu amigo, foi doloroso acabar aquele namoro. Meu amigo, mas eu chorei. Eu me acabei, mas dentro de mim eu dizia: eu tenho que sofrer. Isso é sofrer os sofrimentos de Cristo, entende, gente? É dizer: isso aqui é ou não é a vontade de Deus? E eu disse ao Senhor: peraí, ou Deus converte o coração dela, ou eu não me caso. Não, vai converter no casamento. Olha o dedinho. Olha o dedinho aqui, ó. Não, e olha que eu já estava com ela há 7 anos. Tudo pronto, tudo. Era a mulher da minha vida, tudo. Só que eu disse: é a mulher da minha vida, mas primeiro Deus é o Senhor da minha vida. Entende, gente? Primeiro o Senhor, depois minha esposa, minha filha, minha igreja. Primeiro o Senhor, repita comigo: primeiro o Senhor. Eu fico vendo às vezes umas mocinhas vêm conversar: pastor, ele não é crente não, mas no casamento ele vai, pastor, ele vai. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: olha a condicionante, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia trabalha com condicionantes. Não é para qualquer um. É para quem está disposto a carregar a cruz. Repita comigo: não é para qualquer um. É para quem está disposto a carregar a cruz. Não estou falando aqui de salvação, amém, gente?
Eu estou falando aqui de santificação. O verdadeiro eleito, agora eu vou completar a mensagem. O verdadeiro eleito está ouvindo essa pregação, está ouvindo essa mensagem, está se alegrando em dizer não ao pecado. Está se alegrando em dizer, eu vou renunciar isso aqui, eu vou acabar esse relacionamento, eu vou acabar com essa prática. A nossa sexualidade hoje é um dos maiores deuses. Plataformas adultas, plataformas de encontro, tão bilionários os donos desse negócio. Indústria da safadeza, é bilionária, poderosíssima. E aí vai uma pergunta: o quão disposto você está para renunciar à sua sexualidade em favor de Jesus Cristo? Estão entendendo o que significa esse texto? Namorinho em motel? É namoro em motel, é? É Tinder? É o quê? Sei lá o quê, o nome aí? Aí tem uns irmãos que pedem para a gente fazer encontro de solteiro aqui. Mas a gente é maluco. Já é uma luta os solteiros santificarem a sua sexualidade. Eu vou botar um bocado de solteiro junto? Só para ter confusão e grande, acabar com a vida de vocês. Seu problema é a bebida? Seu problema é a luxúria? Seu problema é a comida? Que dificuldade é essa que você tem de dizer não para um prato de bolo? Gente, estão começando a entender? Talvez na cabeça de muitos aqui, eu tenho certeza, sofrimento de Jesus, aí está se enxergando no Coliseu Romano. Ai meu Deus, lá vem um leão. Ai meu Deus, será que os dentes deles são afiados? Não, meu filho, os leões hoje são outros. Os leões hoje são os aplicativos de internet. Os leões hoje são os doces que são colocados na tua mesa. Os leões hoje é a tua língua que não cabe dentro da tua boca, de tão fuxiqueiro e fofoqueiro que você é. Os leões que Jesus quer que a gente enfrente é a nossa sexualidade. Os leões que o Senhor quer que a gente enfrente é o nosso tempo, que a gente não consegue largar esta porcaria aqui para ter 5 minutos de oração. Os leões hoje são outros. É a nossa vaidade, é o nosso orgulho, é a nossa soberba. Agora vai cortando isso aí da tua vida. Gente, eu tenho certeza, gente, que tem gente aqui que preferia entrar num coliseu com 10 leões famintos do que largar o doce. É sério. Eu estou falando sério. Entra em síndrome de abstinência, literalmente, começa a passar mal. Porque você está viciado, meu filho. Seu corpo, você já é dominado pela comida. Versículo 11. Mateus capítulo 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Gente, ser discípulo de Jesus significa morrer para si mesmo e deixar que Jesus Cristo viva em nosso coração. É negar as nossas afeições, os nossos desejos, por amor a Ele. Vamos seguir o versículo 28 do texto? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Olhe para mim. Jesus está falando de um engenheiro que quer construir uma torre e ele senta. Uma pessoa comum que quer construir uma torre. Primeiro ele senta. Por que Jesus está dizendo que se senta? Porque quando a gente faz as coisas na carreira, a gente faz besteira. Por isso que, ei, senta aí, se acalma. Né? Às vezes a gente não tem, né, essa figura, né, a nossa fala. Senta um pouquinho, se acalma um pouquinho, vá. Senta aí, aquela confusão grande dentro de casa. O temperamento. Senta um pouquinho. Jesus está dizendo, qual de vocês, se quiser construir, primeiro não se senta, se acalma e vai calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Jesus está dizendo o seguinte,
antes de querer ser o meu discípulo, senta um pouquinho, esfria a cabeça e reflete o preço que você tem que pagar nessa terra, porque é caro. O preço do discípulo de Jesus nessa terra é caro, gente. Talvez nós não percebamos muito agora, porque o joio está muito misturado, porque o aperto ainda não aconteceu. Lembra do aperto que eu falei do joio e do trigo? No aperto do joio ele vira pó. No aperto do trigo você percebe que a sementinha está ali. Quando vier a grande tribulação, aí vai começar a peneira. Esse texto aqui, talvez hoje, pastor, deixa eu viver minha sexualidade, deixa eu sair com um, deixa eu sair com outro, deixa eu ser homem, deixa eu ser mulher, deixa eu ser isso, deixa eu ser aquilo. Até hoje é liberdade plena para todo mundo fazer o que quiser. Mas quando o dedinho apertar, é o seguinte, a partir de hoje, quem professar fé religiosa qualquer, vai ter que ficar trancado dentro de casa. Quem professar Jesus como seu Senhor, como já acontece em países islâmicos, pescocinho rolando, e aí chegar um guarda na rua, ô fulano, como é teu nome? Ramon, e aí, crê em Jesus? Amém. Imagina um caba com um fuzil na mão, crê em Jesus? Se disser sim, é preso agora, nem vai ver filho, nem vai ver marido, nem vai ver esposa, nem vai ver ninguém. É esse texto, Jesus está nos alertando para isso. Hoje é light, hoje é aquele esforço. Hoje, gente, a gente está tão preguiçoso. Hoje, os cristãos estão tão preguiçosos. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, não. Eu não vou pedir, não levante a mão, para não ser uma vergonha. Quem tem jejuado uma vez por semana, não levante a mão. Eu não vou pedir porque eu não quero passar vergonha. Quem tem jejuado pelo menos uma vez por semana? Quantos minutos de oração nós gastamos por semana? Quantos minutos nós gastamos por dia de leitura da palavra? Essas 3 perguntas que eu fiz já mostram bem qual é o nível de discípulo que nós estamos. Eu me incluo também nisso aí. Quem aqui tem renunciado à sua sexualidade por causa de Jesus Cristo? Bíblica, santa, namoro santo, namoro consagrado, vida consagrada. Versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para que você tenha dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se começar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão de vocês, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus adverte para o custo e o preço do discipulado. O sucesso em qualquer área da vida tem a ver com começar bem e terminar bem. Jesus está dizendo que não adianta começar. Jesus está nos informando e nos ensinando que é preciso terminar. Amém, gente? Por isso que Paulo escreve a Timóteo: eu combati o bom combate e concluí a carreira. Essa é a frase, essa é a palavra que eu quero, no nome de Jesus, falar nos últimos dias, se eu tiver oportunidade de dizer na minha vida. E eu sei o custo e o preço disso. E quantas vezes eu não pago. Jesus está nos ensinando nesse versículo 28 que tudo tem um processo. Que tudo tem etapas. Que tudo tem desafios. Que não adianta você querer pular a linha de chegada. Quem aqui está acompanhando as Olimpíadas aí? Natação. Seria ótimo, não? O cara pula na piscina, liga o motorzinho e chega na borda. É o que transa antes do casamento. Liga o motorzinho.
ou numa corrida, vai de bicicleta. Eu já vou casar mesmo, pastor. Só que no reino de Deus, meu filho, tem regra. Minha gente, para tudo nessa vida tem regra. Na sua casa tem regra para comer. Tem hora para comer. Tem tempo para dormir. Para você entrar num país estrangeiro tem regra, tem que ter passaporte, senão você não entra. Em determinadas repartições públicas, você precisa apresentar um documento. Cadê seu documento de identidade? Para você exercer a profissão no Brasil, você precisa ter uma carteira própria. O médico precisa ter a sua carteira, o advogado precisa ter a sua carteira. Se não comete crime, é preso. E por que o reino de Deus é diferente? Porque o reino de Deus seria diferente? Não. O reino de Deus tem credenciais lá dentro. Lembra que eu falei a teoria da eleição? Para entrar diga assim, para entrar é gratuito, mas para permanecer tem um custo. É o custo da nossa santidade, da nossa entrega. Vocês estão tão caladinhos. Eu posso ouvir um glória a Deus? Posso? Difícil, não é não? Quando o Espírito Santo vai mexendo. Porque, gente, é isso. Discipulado é isso. Discipulado é a gente olhar para o espelho da nossa vidinha e destruir tudo para que a imagem de Cristo seja construída naquele espelho, entende? O seu casamento e o meu casamento precisam, não é para refletir Davi e Carol, não. O meu casamento tem que refletir Jesus. O meu relacionamento com a minha filha não é para refletir Davi e Esté, não. É para refletir Jesus. O meu comportamento lá fora não é para refletir Davi, é para refletir Jesus. Entende isso? Posso ouvir um amém? Versículo 31. O qual rei que pretende sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, de novo, assenta e pensa, para e pensa. Se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe a pedir um acordo de paz. Gente, muitas vezes tem gente que me questiona, pastor, por que você não faz apelo? Eu não tenho nada contra apelo, já fiz e às vezes faço, mas eu não acredito muito em apelo. Eu não vou mentir, deixa eu abrir meu coração para vocês. Porque o apelo é um entusiasmo inicial. Lucas 14 me ensina diferente. Lucas 14 me ensina que para você aceitar Jesus, para você entrar no reino, para você ser discípulo, você para e pensa. O custo que você precisa pagar. Então veja, eu num momento de sensibilidade da multidão, eu posso aqui trazer uma mensagem, impactar o seu coração e tal e tal. Quem quer Jesus para estar na vida eterna com Ele? Quem é que não vai levantar a mão, homem? O cara está ferrado, lascado, a mulher largou ele, ou está desempregado, todo quebrado, empresa. Eu quero. Só que não é isso que Jesus ensina não, filho. Jesus ensina, diz, aquele que quer ser meu discípulo, senta e pensa. Espera aí, o que é que eu tenho que abrir mão? Porque senão vai passar vergonha lá na frente. Aquele que fizer o cálculo, né, para a construção da torre, começa, lança o alicerce, mas não tem dinheiro para terminar. O que vai acontecer? Vão rir dele. Motivo de zombaria. Diante dos homens e diante dos anjos, quando Jesus voltar. Ou você acha que não vai ter, gente? Ei, você que está me ouvindo pela TV. A Bíblia diz que nós seremos julgados pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos e pelas nossas omissões. Davizinho aqui vai ter uma tela celestial, onde todos os anjos, todos os santos, vão ver o que eu fiz, o que eu pensei e no que eu me omiti. Você já parou para pensar nisso? O julgamento dos que são salvos haverá. Para quê? Para que vai servir o julgamento dos salvos? Eu não já estou salvo, pastor? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo, eu já estou lá dentro, pastor, eu não quero me preocupar com isso não. Mas vai ter a distribuição do galardão. É nesse julgamento que vai ter a distribuição do galardão. E os que estão fora não querem nem pensar, porque a Bíblia diz que é choro e ranger de dentes por toda
à eternidade. Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, a pessoa me perguntando sobre o inferno. Eu disse, Jesus, quando fala sobre o inferno, ele aponta para o lixão de Israel, que queimava longe. E era um fogo que não parava nunca. A Bíblia, quando fala do inferno, a Bíblia diz, lá na parábola do rico e de Lázaro, um cliente meu uma vez disse assim, Davi, o bicho gostava muito de namorar, era, sabe? Tinha mulher, tinha aquela coisa toda, e cachaça, e farra, ele não queria saber muito da coisa de Deus, não. Ele olhou para mim e disse, meu amigo, a gente se adapta em qualquer lugar, eu tenho certeza que eu vou me adaptar no inferno. Desse jeito. Aí a franqueza é melhor do que o crente que está com o pé no inferno, na igreja com o pé no inferno, achando que está no céu. Não é não? Vive como ímpio, mas literalmente vive como ímpio. E tem certeza que está no céu, mas chega lá, meu filho. Não mude sua vida não, entregue sua vida para Jesus de verdade. Ele pelo menos disse. Agora olha a cabeça dele. A gente se adapta, rapaz, em qualquer lugar. Tem gente que se adapta no deserto, tem gente que se adapta no calor. Aí eu expliquei para ele, só que a Bíblia diz que é diferente lá. Você conhece alguém que vive uma vida de choro e ranger de dentes por toda a eternidade? Um estado de sede. Gente, a parábola do rico e Lázaro. O rico diz, o rico, que passou essa vida de prazeres, de mulheres, de luxúria, de riqueza, de muito sexo, de muita bebida, de muito motel, de muita entrega, de muito, né? De muita liberdade e tal. E eu sou livre e tal. O rico lá pediu para Abraão colocar a ponta do dedo na água e botar na língua dele. Sabe o que era aquilo? Sede. Um estado eterno de sede. E o cara lá estava tão desesperado que ele pediu para subir a terra, via terra, para alertar os familiares dele. E a Bíblia diz que Abraão diz o quê? Não. Nenhum espírito sobre para dar alerta, coisa nenhuma. Eles têm os profetas e a lei. É o que nós temos aqui hoje. Jesus está nos mostrando qual é o caminho do paraíso. É uma porta estreita, é uma porta apertada, é uma porta difícil e é uma porta que tem condicionantes para estarmos lá. E a grande pergunta é, estamos dispostos a pagar esse preço? Sim ou não? Agora tu vai perguntar para o irmão que está do teu lado, você está disposto a pagar o preço? Qual rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil, ou seja, aqui está falando de um rei que vai para uma guerra com 10 mil homens, só que o adversário dele está com 20 mil. O que é que Jesus está querendo nos ensinar com isso aqui? Jesus está nos mostrando que nós aqui vivemos uma batalha espiritual. Sempre no reino espiritual, se nós não tivermos a estratégia do Espírito Santo e não estivermos em santidade, nós vamos perder, porque o número de homens lá fora sempre será o número de homens conosco. Um rei aqui que estava em desvantagem, parou, pensou, opa, peraí. Você, meu filho, eu não preciso de Jesus, eu não preciso do Espírito Santo, eu faço o bem, eu dou esmola aos pobres, eu ajudo, eu até dizimo a igreja. 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 3 ao 4. Escuta, grava esse texto. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Olha o que Paulo diz. Suporte comigo o que, gente? Os meus sofrimentos. Quantos casamentos não explodem, não vão para as alturas, porque o casal não consegue suportar o sofrimento um do outro. Pelo contrário, quando começa a crise na vida de um, chuta o pau da barraca. Quando engravida, larga a mulher. Ô bonitão das tapioca, você que está aqui me ouvindo e fez algum filho por aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Vá atrás da sua cruz. Vá sexta-noite ficar com seu filho e a sua filha que você fez aí.
Porque o que a turminha faz, eu advogo nessa área, eu sei o que eu estou dizendo. Faz filho por aí, deixa a responsabilidade com a mãe, sábado está no Instagram com a outra. De roupinha bonita, tirando onda, viajando, curtindo. Ei, filhão. Ei, filhona. Já dizia meu avô, quem pariu Mateus, embale. É a cruz. Mas pastor, é a cruz, meu filho, não é a minha cruz não. Claro que é. Olha, o que é a cruz? Tudo que é a nossa responsabilidade para glorificar a Deus. Resumir bem, vocês entenderam o que é cruz? Minha filha é minha cruz. Meu casamento é minha cruz. Minha igreja é minha cruz. Meu testemunho é minha cruz. Tem gente que diz, não, diga isso não, pastor. Cruz é a nossa responsabilidade para glorificar a Deus. Você acha que você glorifica a Deus deixando seu filho na mão dos seus pais? Você acha que você glorifica a Deus fazendo filho por aí? Sendo incapaz de ajudar com pensão ou com afeto? Repita comigo, ser discípulo não é fácil, mas Jesus nos ajuda. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 11. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Lembra o rei aqui que tinha 10 mil homens? Vistam as armaduras de Deus, porque as ciladas do diabo são muitas. Aí versículo 33, aí já estamos terminando. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui. Rapaz, quando o cara acha que Jesus já desceu a marreta gospel, rapaz, calma Jesus, calma, eu não estou conseguindo nem respirar. E ele estava falando para a multidão. Quando o cara acha que ele parou Jesus, parou a pancada, aí ele vem com outra 1000 vezes pior. Aliás, melhor, pior para o nosso pecado, melhor para a nossa santidade, amém gente? Da mesma forma, qualquer de vocês que não repita comigo, renunciar, que não renunciar tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Gente, quem vai estar no céu? Gente, honestamente falando, quem vai estar no céu? Eu não estou brincando não, nem estou com retórica não. Quem vai estar no céu? Agora eu estou entendendo por que Jesus disse que a porta é estreita. Que pouquíssimos são os escolhidos. Os filhos verdadeiros estão ouvindo essa mensagem e estão se alegrando. Eu vou fazer um filtro aqui agora. Os que não são, estão odiando. Eu é que não quero participar dessa seita. O filho está dizendo, eu quero. O que é que eu tenho que renunciar? Qual é? O que é, Jesus? O que é que eu tenho que dizer não? O que é? Renunciar tudo significa vender tudo, largar tudo e viver para a igreja? Não. Renunciar tudo é estar disposto a colocar Jesus e o reino de Deus acima de tudo que nós possuímos. Tem a ver com o verso 25. Aquele que ama pai, mãe, bens, posses, ou a sua própria vida mais do que a mim. Ou seja, ser discípulo de Jesus é estar disposto e renunciar tudo em favor dele. Significa renúncia completa, significa prioridade absoluta, significa subordinar tudo a Cristo, significa um compromisso incondicional e não uma decisão temporária. E por fim, versículo 34. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, se o crente perde a santidade,
Santidade, eu vou dar nome aos bois aqui verdadeiramente. Tem a ver com disciplinas espirituais. É importante ter uma linguagem clara, porque fica santidade, e fica tudo imaginando aqueles santos da igreja católica com as auréolas e fazendo assim para o céu. Não, pastor, nunca vou ser isso. Santidade tem a ver com disciplinas espirituais. Quem não tem disciplina espiritual, vou aqui dar uma afirmação dura e verdadeira. Quem não vive em disciplina espiritual, pode ter, eu duvido muito que tenha uma vida de santidade. Por quê? Aí eu vou explicar. Porque são nas disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura e estudo da palavra, que você se conecta com Deus. E à medida que você se conecta com Deus, Ele começa a te santificar. A nossa santidade não vem de nós. A nossa santidade vem do sangue do Cordeiro. É Ele quem nos santifica. À medida que nós nos aproximamos dEle, Ele vai nos santificando. Amém, gente? É a palavra que nos santifica, é a oração que nos santifica, é no jejum que nós procuramos e colocamos a nossa fome diante do Senhor, por amor a Ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para concluir. O que é que você tem feito por Jesus? Vamos lá. Quem é casado aqui, possivelmente renuncia. Eu preguei quarta-feira e disse que todo sim é acompanhado por centenas de nãos. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Para cada sim, eu digo centenas de nãos. Para eu dizer sim para minha esposa e para eu estar casado com ela, eu digo não para sair com os meus amigos. Eu digo não para estar em boteco com gente sem futuro. Eu digo não para final de semana não estar com ela, estar com outro alguém. Eu digo não para amizade sem futuro. Eu digo não para muita coisa, porque eu disse sim para minha esposa. Eu digo sim para minha filha, para estar com ela. Eu digo não. Eu disse não para dar aula na faculdade de Direito aqui, gente. É uma coisa que eu mais amo na minha vida. Porque eu disse, peraí, se todas as minhas noites estão ocupadas, qual é a noite que a minha filha tem para mim? Qual é a noite? Qual é o tempo que eu tenho para minha esposa, que eu tenho para minha filha? O tempo que eu tenho para a minha igreja, qual é? Que eu me dedico? Qual é o tempo que você tem para dedicar, para servir a sua igreja? Eu não estou falando para você vir para a igreja, como vocês estão aqui agora prestando culto. Não, eu estou falando de servir a igreja. Servir o outro. Quanto tempo você tem dentro da sua vida para servir o outro? Aí eu fiquei pensando, quanto tempo eu tenho da minha vida para Jesus? O que é que eu faço por Jesus? Qual é um sacrifício que eu faço pessoal meu por Jesus? De tipo assim, hoje eu vou fazer isso por Jesus. Hoje eu vou passar o dia sem comer por causa de Jesus, por amor a Ele. Hoje eu vou, sei lá, fazer alguma coisa por causa de Jesus, para Ele estar comigo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. Ele é jogado fora. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra.